cinquentenário da ditadura sanguinária, assassina, cretina, atrasada e atrasadora, se pode falar assim. Mas esse é o primeiro que a gente tem a oportunidade de colocar frente a frente e na plateia, né, pessoas que eu não acredito honestamente, e acredito muito no que o Emílio falou aqui, que quem faz a crítica aos governos do PT ou ao governo Lula não é necessariamente apoiador da ditadura, nem apoiador de ditadores. E vejam só, nós estamos aqui dentro de uma igreja, estamos reunidos aqui. Isso é possível hoje, mas depois do AI-5 era proibido. E se alguém fizesse uma reunião como essa aqui, mesmo dentro da igreja, as baionetas abriam a porta e ia todo mundo para o chilindró, ia todo mundo comer porrada como o Emílio comeu. Então nós hoje temos essa liberdade aqui, e como estamos dentro de uma igreja, eu quero dizer que a gente tem que agradecer a Deus pela liberdade que a gente tem. É verdade. Para quem acredita em Deus, tem gente que não acredita. Mas a gente não pode agradecer só a Deus, não, porque Cristo disse, faz por ti que eu te ajudarei. E a gente agradece essa liberdade de estar aqui, a gente, como Emiliano José, de Pau de Arara, Afogamento, Cadeira do Dragão, e está aqui até hoje. E a gente tem que agradecer também figuras como Emílio, que tem uma posição diferente da nossa, mas marcou a posição, foi às ruas, fez o papel dele de cidadão, defendeu a ideia dele. Esse é o ponto. É se a gente pode ou não dizer o que pensa e ser livre para acreditar no que o coração da gente manda, no que a consciência da gente manda, no que a educação da gente manda, no que a gente aprende dentro de casa. Eu me chamo Ernesto, com muito orgulho, e recebi esse nome em homenagem a Ernesto Guevara de la Serna, o comandante Ernesto Che Guevara. Agradeço a meu pai. E devo a minha mãe uma homenagem ao avô dela, que foi quem criou ela, que se chamava Joaquim. Eu não só tive duas meninas, se tivesse um menino, seria Joaquim, para retribuir, porque ela cedeu à vontade do meu pai de homenagear um dos maiores homens da história da humanidade. Um argentino médico, poderia ter ficado na sua Argentina e ganhar a vida como médico e ser um cara bem sucedido. Teria que sucumbir também à ditadura sanguinária, cretina, canalha, entreguista, que infelicitou a Argentina, assim como infelicitou o Brasil, a Bolívia, o Paraguai e tantos outros países, não só aqui. Em comum, essas ditaduras todas, um fato extremamente grave. Os governos que se instalaram a partir desses golpes não foram, ao contrário do que já se disse aqui, por um pedido da sociedade. Porque precisamos separar uma coisa é a escolha ideológica de cada um. Se eu sou socialista, se eu sou comunista, ou se eu sou um liberal, isso aí vamos separar isso. Outra coisa é história. Porque a lei de Lavoisier, meu caro amigo, não se aplica à história. A lei de Lavoisier se aplica à matéria, aos elementos químicos. Nada se perde, nada se cria. Cada molécula que está no corpo da gente aqui já estava aqui nesse planeta há milênios atrás. Portanto, nada se perde, nada se cria. Mas com a história é diferente. E está provado. E se vocês assistirem o documentário A Noite que Durou 21 Anos, o dia que durou 21 anos, né? A Noite que Durou 21 Anos, está lá. Tem gravações de conversas do embaixador norte-americano aqui no Brasil. Tem gravações dentro da Casa Branca, na sala de trabalho do presidente dos Estados Unidos da América, do presidente Kennedy. Mandaram 5 milhões para cá, para financiar toda a agitação que aconteceu em preparação para o golpe. A mesma coisa eles fizeram no Chile em 73. O Chile era até então a nossa mais longeva democracia da América do Sul. Eram 146 anos de democracia, que foi atropelada com o patrocínio dos Estados Unidos da América. Os mesmos Estados Unidos que foram para o Afeganistão, armaram os talibãs para fazer frente à União Soviética, que disputava aquela região, e não tem santo nessa história, é interesse econômico, sempre. Toda guerra é movida por interesse econômico. Que
financiaram os ditadores da África, que praticaram genocídios. Esse é o primeiro traço comum entre todas essas ditaduras. Então, se a gente for olhar, além de quem homenageou o Che Guevara, eu queria que tivesse sido Jango. Seria uma coisa a mais para a gente agradecer ao João Goulart. Mas quem homenageou o Che Guevara foi o Jânio Quadros, né? Aquela impostura em figura de gente que foi o Jânio Quadros. O mesmo discurso moralista. Olha só, repare só, como a história contada pela elite brasileira, ela atende muito bem aos interesses da elite brasileira. Você quer ver uma coisa? A gente ouve direto dizer que o povo brasileiro é descarado, não luta, é preguiçoso. Gente, quem conhece a rotina de um trabalhador brasileiro vai ter coragem de dizer que nós somos preguiçosos? Quem vai dizer que o nosso povo é acomodado? Não conhece a história. Então nós não tivemos aqui na Bahia a revolta dos Pavês? Nós não tivemos aqui na Bahia os alfaiates? Nós não tivemos aqui na Bahia o 2 de julho? E os pernambucanos não fizeram a sabinada? E os gaúchos não fizeram a farroupilha? E no Maranhão também não teve revolta? E no Piauí não teve guerra pela independência? Que povo frouxo é esse? Que só vive lutando e fazendo a revolta o tempo inteiro? Mas é a elite brasileira que diz que nós somos indolentes, preguiçosos. E toda vez que o povo começou a chegar perto do poder, o discurso é sempre o mesmo. O mesmo. Foi assim com Getúlio Vargas, quando depois da ditadura Vargas ele volta eleito. Foi o mesmo discurso. É o mar de lama, é a corrupção, é o perigo comunista. Tentaram um golpe em 61, antes tentaram em 55. Em 54, Getúlio se suicidou para impedir que acontecesse o golpe, né? Então é só a gente olhar a história, gente. Toda vez que a gente avança um pouquinho para o Estado brasileiro, olhar um pouquinho para a maioria da população, o discurso organizado é sempre o mesmo. E olha, quem está falando para vocês aqui é um jornalista. Eu sou vice-presidente da Associação Baiana de Imprensa. E a imprensa brasileira sempre participou dos golpes, todos os golpes teve a participação da imprensa. É porque nós jornalistas somos golpistas? Não. É porque os nossos patrões são os mesmos donos do capital. Aí eu pergunto aqui, tem algum latifundiário aqui na plateia? Tem algum industrial aqui na plateia? Tem algum grande atacadista aqui na plateia? Então a gente pode até pensar diferente. Eu sou um militante do Partido dos Trabalhadores, sou com muito orgulho apoiador do presidente Lula, da presidenta Dilma, do governador Wagner, e estou nessa luta. Respeito quem pensa diferente, mas nós, mesmo com essa diferença, estamos todos do lado de cá. Tem gente que não acredita em luta de classes, mas aqui está o trabalho. Aqui está o trabalho. Se a massa salarial evolui, se cresce a massa salarial, nós, trabalhadores, ganhamos. E foi isso que aconteceu aqui. Ontem eu vi, Liliana, num evento da Fundação Pessoa Abrão, uma análise somente da Bahia. Você sabe o que aconteceu na Bahia de 2002 para cá? A renda média dos 10% mais pobres da Bahia aumentou 188,9%. 2002 para cá. A renda média dos 10% mais ricos da Bahia aumentou 33%. Então perceba, minha amiga, se estamos no comunismo, veja como é bom para todo mundo. Mas tem que ser melhor para quem tem menos. Tem que ter prioridade para quem nunca teve atenção. Por isso que hoje negros têm uma garantia de cota na universidade, porque até antes da gente chegar no governo, havia apenas 2% de negros nas universidades públicas. Nas universidades públicas! Pagas com o dinheiro do povo, e a maioria desse povo nosso é negra. E como é que nós, negros, vestidos, vamos patrocinar e bancar a universidade para a elite, para os ricos? É isso que está acontecendo nesse país, e é isso que irrita muita gente, e é por isso que muita gente tem saudade do golpe. Aí vamos separar por menos coisas. Porque uma coisa é a gente não gostar da presidenta Dilma, não gostar de Lula, não gostar do PT. A outra coisa é a gente cair nessa armadilha perigosa que estão armando de novo, que é uma forma sofisticada e moderna de golpe, de desqualificar a política, de dizer que a política é tudo que não presta, de dizer que na política só tem ladrão, de dizer que política é tudo igual.
Pelo menos não é igual a Roberto Jefferson. Não é igual a José Sarney. Eu acho que nós aqui não somos iguais, não. Nós somos muito próximos. Eu tenho muito orgulho de ser tão parecido, tão próximo de gente como esse país. É uma pena que tenham matado o Malhães. Se ele devia morrer era na cadeia, que é o lugar de quem tortura. Quem com quem fez isso, a pretexto de arrancar informação. Não há como a gente ter qualquer nível de tolerância. E a ingenuidade a gente achar, por exemplo, para terminar mesmo, no tempo dos militares não tinha tanta corrupção. Meu amigo, no tempo dos militares não tinha imprensa livre. No tempo dos militares tinha censura prévia, tinha um militar dentro da redação. Teve uma edição do Jornal da Bahia aqui que saiu com a capa toda em branco, porque o cara chegou lá de madrugada, já não tinha mais como trocar as notícias. Então nós não tínhamos como saber tantas tramamóias que os militares fizeram. Né? E aí, claro, ninguém é totalmente bom e totalmente ruim. Você pode apontar alguns legados da ditadura. E os herdeiros da ditadura, o que fizeram, por exemplo, com as telecomunicações, você pode colocar aqui no bom legado da ditadura? Entregaram para a iniciativa privada. E hoje a gente paga a tarifa de telefone celular mais cara do mundo. E hoje a gente paga caro para um celular que o capitalismo diz para a gente: olha, compra aqui, isso vai te fazer ficar bonito, o pessoal vai ligar para você, vai gostar de você porque seu celular é legal. A gente paga por essas porcarias que outros países de telefone eles dão. Porque esse aparelho você não gasta o serviço delas. Então, se houve um bom legado da ditadura, o que os herdeiros da ditadura, representados hoje pelo DEM e pelo PSDB, fizeram? Entregaram tudo a preço de banana. Petrobras, que estão falando agora, vamos lembrar que no governo Fernando Henrique, eles gastaram R$750 mil para uma agência de propaganda mudar a marca de Petrobras para Petrobras, com X, para vender a Petrobras. Eles iam vender a Petrobras. E diziam que era para pagar a dívida. O que aconteceu com o dinheiro da Vale do Rio Doce, das telecomunicações, do setor elétrico, todos privatizados? Nós continuamos devendo até hoje. Então, a ditadura não deixou para nós nenhum saldo positivo, a não ser lições de história, para que a gente aprenda que o lugar de inimigo é no quartel, defendendo a fronteira, defendendo as riquezas naturais do país e não governando. Se quiserem governar, se quiserem ir para a política, saiam da caserna, iliam um partido, se organizem e venham aqui disputar com a gente com base na força do argumento e não nas armas.